Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade. É um prazer voltar aqui na Assembleia de Deus Santarém. Meu agradecimento ao pastor Washington Gomes, à pastora Nete Gomes, pastor Ivanilson, pastora Vitória. Por gentileza, Mateus capítulo 13. Essa Bíblia ela é nova, então ela tem mania de ficar fechando. Se você vê que ela vai me dar algum trabalho aqui, você já está compreendendo, ok? Mateus 13. Vamos ler o versículo 3, 10 e 15. Amém? Depois vai entrar um PowerPoint aí atrás, mas eu não vou me guiar pelo PowerPoint. Eu vou usar o texto, mas o material vai ficar disponível como um referencial teórico. Mateus 13, versículo 3 diz assim: Jesus ensinou-lhe muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Versículo 10. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que falas por meio de parábolas? Versículo 15. Posto que o coração desse povo está endurecido, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Poderia sentar? Minha tradução ela é King James, ela é um pouco diferente, ok? Eu escolhi esse texto porque é um texto onde Jesus está discipulando. Ele está falando por meio de parábolas. Ele diz claramente que a parábola tem por objetivo ocultar a mensagem a uma parte dos ouvintes. Não é que nenhum dos ouvintes poderia entender, mas apenas aqueles que estivessem com os corações abertos, desejosos, atentos. Mas aqueles que estavam lá por curiosidade, aqueles que estavam lá com o coração endurecido, as parábolas serviam como um véu. Entretanto, para os seus discípulos ele revelava as parábolas. E ele não está apenas discipulando discípulos, mas ele está discipulando discipuladores. Ele está falando com discípulos que também são discipuladores. Essa parábola, ela sempre me causou um certo tipo de estranheza, porque quando eu olho para a parábola e vejo o semeador saindo a semear, e percebo que ele semeia em lugares aonde naturalmente não vai haver colheita, eu ficava me perguntando por que semear entre espinhos, por que semear na rocha, por que semear em lugares aonde sabemos que não vai nascer nada. E na minha ignorância, anos atrás, eu cheguei a imaginar, porque a depender da tradução e a depender do evangelho que você está lendo, em alguns momentos o texto diz que a semente caiu, não é? A semente caiu, e na minha ignorância, anos atrás, eu achava que o semeador estava com o saco furado, e as sementes iam caindo no meio do caminho, perdoe a minha ignorância, e aquela semeadura não era intencional. Mas quando a gente vai olhar para o texto, a gente percebe que o semeador saiu para semear, é uma semeadura intencional. E eu perguntei por que semear nesse tipo de terreno. E para entender essa pergunta, eu tive que me perguntar: quem é esse semeador? De que Jesus está falando? Porque ele está usando uma correspondência do momento, da cotidiano das pessoas, para poder ilustrar uma verdade espiritual. E então eu entendi e aprendi que esse semeador é alguém que não tem terra para semear. Por isso ele semeia na beira do caminho. E já vou explicar o que é beira do caminho. O contexto que Jesus vive, prega e exerce o seu ministério é um contexto de pobreza. É um contexto onde o camponês perdeu a terra ou não tem terra. Nós vemos isso em vários textos, mas eu vou citar apenas um: a parábola dos trabalhadores. Jesus vai dizer que o reino de Deus é como um homem que vai contratar pessoas. E ele chega na madrugada de 6 horas da manhã e ele chama trabalhadores para sua obra, ou seja, tem gente desempregada. Quando chega 9 horas, ele chama mais trabalhadores, ainda tem gente que não tem terra para trabalhar sua e não tem emprego.
Ele volta a meio-dia e ainda tem gente lá, e ele chama. Ele volta às 15 e ainda tem gente lá, e ele chama. Quem vai trabalhar às 15 horas até o final do dia vai receber um valor que mal vai dar para ele viver durante aquele dia. Então o Senhor vai dar o pagamento do dia inteiro para todos. Apenas esse texto para exemplificar a situação econômica daquele povo. Aquele semeador, ele não tem terra, mas o texto diz que mesmo sem ter terra, ele vai sair a semear. Ele tem semente, ele tem esperança e ele tem fé. Ele vai sair a semear sem ter terra para semear. E isso é uma palavra que exorta o meu coração, porque nós temos um campo, nós temos uma terra. Você está plantado na cidade de Santarém, você está plantado num bairro, você está plantado numa família, você está plantado num contexto social de universidade, de escola, de amizade, ou seja, você tem campo para semear. Enquanto esse semeador que não tinha campo vai ter que semear na beira do caminho, muitas das vezes nós que temos a semente da palavra de Deus, que temos um campo, que temos ferramentas, porque aquele trabalhador talvez não tivesse boas ferramentas, ou nem ferramentas tivesse, mas nós temos ferramentas. Você tem ferramentas, você é treinado, você é ensinado, você é edificado, você tem literatura, você tem conferência, você tem EBL, você tem uma série de ferramentas para que você saia para o campo a semear. Mas a pergunta é, a despeito do campo que você tem, a despeito das oportunidades que você tem, a despeito da semente que você tem, que é plantada na pregação da palavra, que é plantada na EBD, que é plantada na EBL, você saiu a semear, ou apesar das facilidades, você tem retido a semente, você tem retido a sua mão? Esse semeador, mesmo sem campo, ele sai a semear. E quando ele sai a semear, o texto diz que ele vai semear na beira do caminho. O que é beira do caminho? Vou dar um exemplo, usando a geografia do Rio de Janeiro, porque não conheço a geografia do Pará. Mas enquanto eu vou falar, você vai corresponder com aquilo que você conhece. Eu moro na Baixada Fluminense, minha mãe mora na região dos Lagos. Eu pego o carro, saio da Baixada, pego a Avenida Brasil, corto a Zona Norte, atravesso a Ponte Rio-Niterói, atravesso São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito. Quando chega em Rio Bonito, eu entro na Via Lagos. Na Via Lagos, vai chegar um momento em que você não vê mais cidade. Começa a aparecer pequenas fazendas e médias fazendas. Então quando eu olho para a lateral da estrada, eu vejo a estrada, e lá na frente eu vejo bois, e eu vejo uma cerca. É bem perceptível que há uma cerca que denota que ali tem um terreno. Entre a estrada e a cerca, você tem um terreno também, você tem uma beira de caminho. Então todo esse espaço entre a estrada e o terreno de alguém é a beira do caminho. Entretanto, você sabe bem que a beira do caminho você não pode construir, que a beira do caminho você não pode plantar. Ainda que na minha cidade, por exemplo, o Jader conhece bem, a depender do contexto, você vê casa construída de maneira irregular na beira da estrada. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: ele não tem terra, então ele vai semear num lugar à margem. Ele está fazendo um trabalho marginal, marginal não no sentido pejorativo de bandido, malfeitor, mas aquele que está à margem. Ele não tem terra e ele semeia na beira do caminho. Aí a gente começa a entender, porque era uma coisa que perturbava a minha mente, de pensar como é que as aves comem a semente. Porque a ave vai cavar o buraco, ela vai perfurar o buraco, ela vai tirar a semente do buraco. Mas aí agora a gente começa a entender, esse semeador, ele não pode arar a terra, ele não pode trabalhar a terra. Então ele ou está colocando, semeando de maneira superficial, ou está jogando a semente. Então as aves vêm, depois que ele faz o trabalho, e começam a comer as sementes, porque o trabalho da ave é comer a semente. Jesus, quando vai explicar a parábola, diz que as aves representam o diabo, que rouba a semente que é semeada. Entretanto, esse semeador, ele tem um contexto para não arar a terra, ele tem um contexto para
não cavar a terra. Agora nós não. Portanto, obreiro, se o diabo está comendo as sementes que você está semeando, a culpa não é do terreno, é porque você não está arando a terra. Discipulador, crente em Cristo Jesus, se o diabo está comendo as tuas sementes, o diabo está fazendo o trabalho dele. É você que não está fazendo o teu trabalho. Se eu estou semeando e o diabo está roubando a semente, a culpa não é do diabo, ele está fazendo a parte dele. A culpa é minha, porque eu tenho um tempo de arar, eu tenho um tempo de adubar, eu tenho um tempo de cavar, mas eu estou só jogando a semente e indo embora. Nós temos tempo para trabalhar a terra. Aquele semeador colocou a semente de maneira superficial. Nesse exato momento, querido, o diabo está trabalhando. As sementes que você semeia, ele está rodeando, sobrevoando, vendo o semeador semear. E se você não cava a terra, se você não aprofunda a terra, se você não joga a semente dentro da terra, e você não cobre a terra, o diabo vai comer essa semente. O que é cavar a terra? Não é se livrar da semente, não é simplesmente pregar e ir embora. Cavar a terra é deter tempo com alguém. Cavar a terra é orar junto. Cavar a terra é ligar. Cavar a terra é visitar. Cavar a terra é repetir. Cavar a terra é instruir. Porque quando a semente está plantada, ela pode não vingar por outros motivos, mas o diabo não vai acessar. Agora a semente está colocada por cima, de maneira superficial, o diabo vai roubar. Quantas sementes será que o diabo roubou esse ano? Quantas sementes será que o diabo está comendo? Porque nós não aramos a terra e trabalhamos a terra. Uma coisa que sempre me incomodou nesse texto é que geralmente a gente trabalha o texto na perspectiva de que o semeador está fazendo o seu trabalho, a semente ela é perfeita, então se não vingou é culpa da terra. Quando cai na boa terra vinga, quando não vinga é porque a terra nunca é boa. A culpa nunca é do semeador. Nesse contexto aqui o semeador não é culpado, mas a gente não está nesse contexto. A gente tem que parar de dar desculpa da terra. O coração das pessoas é endurecido. A Bíblia diz isso, querido. O coração das pessoas é endurecido, mas o Espírito Santo quebra, esmiuça, trabalha, salva, cura e liberta. Não vingou porque não tinha que vingar. Será? Ou será que eu não trabalhei a terra como tinha que trabalhar? O semeador vai embora. Ele não tem terra, mas ele tem uma necessidade. Ele não tem trabalho, ele tem semente, ele precisa comer. Sabe por que ele está semeando em lugar que não pode semear? Porque ele tem uma necessidade. Sabe por que às vezes a gente não semeia? Porque a gente não sente que é necessário. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Nós temos que ter necessidade de ganhar almas, temos que ter fome de ganhar almas, temos que ter sede de ganhar almas, temos que ter um desejo de ver as pessoas libertas, saradas, curadas. Isso tem que ser uma necessidade para nós. É bem verdade, eu sei que você tem projetos pessoais, eu sei que você tem projetos financeiros, eu sei que você tem projetos acadêmicos, mas entenda uma coisa: há uma necessidade, aleluia, no reino, e isso tem que ser uma fome sua, que é ganhar almas para o Senhor. Ele continua com a semente, e eu aqui não vou trabalhar na ordem, vou inverter. Ele vai semear a semente entre espinhos, e Jesus vai dizer que os espinhos são as preocupações da vida, os problemas da vida, que vão sufocar a semente. Os espinhos, erva daninha, já tem esse nome. Nem sempre toda erva daninha ela é ruim. Algumas servem para alguma coisa. Entretanto, a erva daninha você não cultivou, você não plantou, mas ela aparece. Quem tem jardim aqui, ou conhece um pouco de jardinagem, sabe. Você planta o jardim e não planta a erva daninha. A erva daninha nasce. O jardim vai morrer por isso? Não. Por que não? Porque você vai remover a erva daninha, você vai tirar a erva daninha, e você vai preservar o que você cultivou. Mas aquele semeador, ele está semeando escondido, ele não pode voltar. O soldado romano está passando na estrada todo o tempo, ou seja, ele semeia, mas ele não trabalha o terreno. Por isso que ele precisa de um milagre da parte de Deus.
Muitas sementes são sufocadas no nosso discipulado, porque nós largamos a semente e não voltamos para remover as ervas daninhas. E aí depois dizemos, não, é porque apareceram ervas daninhas e sufocaram a semente. Esse semeador não podia voltar, mas nós podemos. O que significa isso? É pregar o evangelho para alguém e estar sinceramente interessado na vida daquela pessoa. Se ela está empregada, se ela está desempregada, se ela está em crise familiar, como estão os filhos dela, como estão a saúde dela, porque se eu prego o evangelho e deixo aquela pessoa abandonada, as crises vêm, as angústias do viver vêm, as complexidades da existência vêm, a enfermidade vem, as tribulações vêm e vão sufocando a fé, e daqui a pouco ela para de caminhar, e daqui a pouco ela não vem para a igreja, e daqui a pouco ela desaparece, e ela naufraga na fé e não chega no batismo. Portanto, querido, discipulado é um processo, não é jogar semente, não é só pregar e ir embora. Aí eu preguei e fiz meu trabalho, aí eu ensinei e fiz meu trabalho. Não, você precisa cuidar para que a semente venha a produzir. Remova as ervas daninhas do teu discipulado, remova as ervas daninhas daqueles que você cuida. Liga, visita, procura. Faça a pessoa entender que realmente o amor de Cristo está transbordando no seu coração. E quando aquilo vier sufocar, você vem com a palavra de Deus. Você vem e indica para o emprego. Você vem e consegue uma cesta básica. Aleluia! E as ervas daninhas vão ser retiradas. E a semente vai prosperar. O semeador segue a semear. Ele tem uma necessidade de semear. E diz o texto que ele semeia entre as pedras. Eu disse, Senhor, por que alguém semeia entre as pedras? E o Senhor disse contigo, André, você não aprendeu, não estudou sobre o que acontecia nas estradas romanas? E eu disse, é verdade. Quando você construiu uma estrada, como é que era o processo? Colocavam pedras grandes, depois você colocava sal, depois você colocava uma camada de areia fina ou de terra fina, depois você colocava pedras pequenas, mais sal e mais areia ou terra. E para que servia o sal? Você já percebeu quando você vai para o interior, que quando você está dirigindo ou cavalgando, seja o que for, ou andando numa estrada que não é muito usada, o capim começa a tomar conta da estrada? O sal é para não nascer capim. Então, se a estrada não é muito usada, o sal é jogado na terra para não nascer capim. É por isso que Jesus vai dizer que se nós formos sal, que não salgamos, a gente não serve para nada, a não ser pisado pelos homens. Ele está falando de uma coisa que as pessoas entendem o que é. É literalmente pisado, e é literalmente sal da terra, porque ali não tem sal marinho. Ali, o que a Bíblia chama de mar é lago, é uma forma de expressão. Ali o sal é tirado da terra, é um sal que apodrece mais facilmente. Eles usam o sal para o peixe, o sal não serve, usa para a estrada. No Antigo Testamento, quando uma cidade era destruída e não era para nascer nada, se jogava sal. É por isso que a mulher de Ló vai virar uma estátua de sal. É o significado que aquela terra está infrutífera, e quem está ligado a ela também está esterilizada para sempre. Então, quando eles iam construindo a estrada, naturalmente você está construindo a estrada para cá, mas o leito do sal transborda para o lateral, a pedra transborda para a lateral. Então parte do caminho, do lado, da beira do caminho, ficava contaminado com leito de sal e pedra, que não estava totalmente visível, porque tem o vento, porque tem a chuva, e com o passar do tempo aquilo vai sendo coberto. E o semeador, a terra não é dele, ele não sabe aonde tem um leito de sal e aonde não tem. E ele semeia, e o sal e a pedra não deixa crescer. E Jesus vai dizer que essas são as perseguições por causa do evangelho. Mas lembre, esse homem não tem terra, ele não pode trabalhar a terra. Agora, se alguém dissesse a ele, vou te dar um terreno,
Esse terreno tem pedra, esse terreno tem sal, mas esse terreno é seu. Trabalha o terreno. Ele ia dessalinizar, ele ia tirar as pedras, ele ia trabalhar. Ele podia não colher nada no primeiro ano, mas ele ia colher no segundo ano. Aleluia. Muitas das vezes você vai encontrar pessoas no discipulado que o coração delas foi preparado para não frutificar a palavra. Está salinizado, está cheio de pedras dos problemas e angústias da vida. Mas o que você tem que fazer? Você tem tempo. Trabalha o terreno difícil. Deus nos chamou para as coisas difíceis, porque as coisas fáceis não são coisas do Espírito. Ele nos chamou para as coisas difíceis. A pessoa é difícil, aleluia, vale a pena. Jesus trabalhou com gente difícil. Jesus, aleluia, tocou na Maria Madalena. Jesus tocou na mulher samaritana. Jesus trabalhou com gente difícil. Mas a gente acha que o trabalho de evangelismo e discipulado é coisa fácil. Fulano é complicado, fulano não tem jeito, Bertrano é difícil, ali não nasce nada, etc, etc, etc. Pega a tua enxada, pega o teu trator espiritual da oração e do jejum e vai mexer no terreno, e vai trabalhar o terreno. Pode demorar, mas uma hora vai ter saúde e uma hora vai nascer. Aí o texto diz... que o semeador vai continuar semeando, e a semente vai cair numa boa terra. É aleatório, ele não sabe aonde é a boa terra e aonde não é. Ele está semeando. Essa é uma semente sobrevivente, como o pastor Washington falou aqui. É a semente que sobreviveu ao trabalho que não pôde ser feito, mas nós podemos fazer o trabalho. Não há desculpa para a gente perder sementes como esse homem perdeu, porque ele está trabalhando num contexto diferente do nosso. Caiu na boa terra, multiplicou a 30, a 60 e a 100. E aí tem gente que pega esse texto e usa como uma desculpa para se escorar, e diz assim: não tem problema que não deu na beira do caminho, não tem problema que não deu entre os espinhos, não tem problema que não deu no leito de sal, porque quando vingar vai multiplicar a 30, a 60 e a 100. Mas ele multiplica a 30, a 60 e a 100 ao semeador que é comprometido com o trabalho, ao semeador que perde sementes não por causa do seu trabalho, mas pelas circunstâncias naturais. Agora, aquele que semeia negligentemente, aquele que semeia de qualquer forma, será que essa semente vai multiplicar 30, 60 e a 100? E outra coisa, essa multiplicação de 30, 60 e a 100 poderia ser nos 4 campos, na beira do caminho, entre os espinhos e entre as pedras, se ele pudesse ter trabalhado na terra. Aí a gente pega coisas excepcionais, como uma pessoa que levou 30, uma levou 50, e diz: olha, Jesus está multiplicando para 30, a 60 e a 100. Mas a gente não tem que olhar para a multiplicação que aconteceu especial num lugar. A gente tem que olhar para aquela que não aconteceu. Não use isso, essa graça de Deus de fazer a semente multiplicar muito mais. Não use isso como uma desculpa para as sementes que você perdeu. Jesus encerra essa parábola, explica a parábola, e ele vai entrar na parábola do joio. O slide está atrasado de propósito. Na parábola do joio. Na parábola do joio, o homem tem um campo, ele tem uma terra, e ele tem um certo número de trabalhadores. Ele não é mais aquele homem naquela condição. E agora, o problema não vai ser a semeadura vingou. Não dá mais para matar a semente, não dá mais para roubar a semente. E aqui eu entro no tema que eu disse que ia falar, da prática do discipulado e o ciclo do pão. Porque a semente, o joio, faz tudo parte de um ciclo. Semente, joio, porque pão se faz com trigo. Semente, trigo, joio, mostarda e fermento. O que Jesus está trabalhando é desde a semeadura até o pão ser feito. Isso é discipulado. É desde a semente até o assar do pão. É um processo longo, é um processo diurno, é um processo contínuo. Chega a parábola do joio. Ele diz: um homem tem um campo,
Ele planta o trigo, vem o inimigo à noite e planta o joio. Pela manhã os trabalhadores chegam e dizem: mas tu não plantaste trigo, porque há joio. E ele diz: o inimigo fez isso. Não há como impedir do joio ser plantado. A parábola diz que o homem dormiu, mas parábolas, elas são exemplos e comparações que não são exatamente reais, que não são exatamente completas. Ou seja, naquela parábola talvez um vigilante impedisse o joio de ser plantado, mas na igreja não dá para impedir. O joio vai ser plantado no meio do trigo. E qual que é o problema do joio no meio do trigo? O problema é que para você cuidar, vai precisar de mais gente. Porque agora, além do joio plantado, digamos que tinha 1 tonelada de trigo, agora tem 2 toneladas, só que continua só tendo 1 tonelada de trigo. 1 tonelada de joio. Então, você vai regar, gastar mais água, gastar mais horas de trabalho, gastar mais adubo, para a mesma quantidade que você tinha plantado. O que isso quer dizer? Que na tarefa do discipulado, vai ter momentos em que você vai discipular quem não é discípulo. Você vai lidar com gente que é joio. Isso faz parte do trabalho. Eu me decepcionei porque aconteceu, eu discipulei e a pessoa foi embora. Porque eu discipulei e depois a pessoa falou mal de mim. Porque eu discipulei isso e aquilo. O joio faz parte da plantação. O inimigo vai semear. Deixa ele lá. Tem recurso, tem água, tem pão, tem palavra, tem unção. Faça o teu trabalho. Na hora certa, o joio será separado do trigo. Mas faz parte. Faz parte de quem dá aula para quem não quer ter aula. Eu sou professor de seminário, e às vezes eu chego em algum lugar para dar aula, e eu vejo que tem alguns alunos que não queriam estar ali. Ele está ali porque ele está obrigado, ou porque ele precisa do seminário para ser obreiro, mas ele não está ali, a mente dele não está ali, ele não quer ser ensinado. Quem é pastor sabe que tem ovelha que não quer ser pastoreada. Tem gente que não quer ser liderada. Ele fica ali, ele dá trabalho, ele não faz nada que possa fazer com que ele seja excluído. E faz parte do trabalho do joio, do trabalho da semente, do trabalho do discipulado, lidar com o joio. Faz parte. O inimigo faz isso mesmo. Na primeira tentativa, ele come as sementes. Ele não conseguiu comer a semente, ele diz: eu vou plantar alguma coisa no lugar. E aí chegamos na terceira parábola. A terceira parábola é a parábola do grão de mostarda. Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32. Permita-me fazer a leitura. Diz assim: outra parábola ainda lhe propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja menor dentre as sementes, quando cresce chega a ser a maior das plantas, e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu venham aninhar-se em seus ramos. O que tem a ver o grão de mostarda com o ciclo do pão? A mostarda servia para 2 coisas. Primeiro, ração para animais. Então, ela servia como alimento para animais. Segunda coisa, como condimento, como tempero. Se uma pessoa ela é pobre, ela compra o pão e ela compra uma mortadela, ela compra um queijo, ela compra um presunto, porque dá para comprar. Se ela é muito pobre, ela vai comer o pão só com margarina, porque é muito ruim comer o pão seco. Portanto, primeiro se planta o trigo, depois você tem a mostarda, que é o tempero do pão. O que é a mostarda no trabalho do discipulado? É o sabor. Porque quando a gente se alimenta, não estamos preocupados só com a nutrição. A nutrição é importante, mas estamos preocupados com o paladar. Está ali pastor Jader Cruz, especialista em carne. Hoje ele pediu uma picanha de um jeito lá que eu nem sabia. Eu pedi ao ponto, ele pediu ao ponto alguma coisa. Eu disse: esse é entendido. Porque a gente quer sentir o gosto e o paladar. A mostarda no ciclo do pão simboliza o tempero, simboliza a graça, simboliza o brilho nos olhos quando você fala de Jesus, simboliza os olhos marejados quando você fala de Jesus, simboliza o coração queimando,
Quando o pastor Ivanilson pregou, que ele desceu, ele falou alguma coisa sobre a mensagem, e eu disse a ele que parte da mensagem ele havia contagiado, porque a gente percebeu que ele estava envolvido, a gente percebeu que a palavra vinha do fundo. Sabe por que muitas das vezes as pessoas não querem permanecer? Porque elas não veem o sabor de Cristo na nossa vida. A nossa vida espiritual é uma vida rasa, é uma vida fraca, é uma vida religiosa. Mas quando a pessoa olha para você e ela vê a felicidade do Evangelho, ela vê você cheio do Espírito, ela vê tua família unida, ela vê a graça de Deus na tua vida, ela diz: eu quero esse sabor, eu quero esse gosto, eu quero isso. A Bíblia diz que quando o maná caiu, ele tinha gosto de azeite. Havia gosto, havia sabor. Tem que ter paixão, tem que ter entusiasmo. Quando eu estava conversando com o Jader no aeroporto, a gente estava falando de um livro que ele vai lançar sobre a cultura woke, que eu fiz o prefácio, e ele estava falando de protocolo para certas coisas. O protocolo é importante, os instrumentos são importantes, mas o que mais faz a diferença são as pessoas. Porque alguém que sabe o protocolo, mas não tem paixão, aquilo é mecânico, aquilo é vazio. Sabe quando alguém liga para você e dá bom dia, mas você não sente o bom dia? Sabe quando alguém aperta a tua mão, mas é protocolo, está apertando porque tem que apertar, está dando a paz porque tem que dar, está dando bom dia porque tem que dar. É diferente quando alguém diz bom dia, paz, eu te amo em Jesus. Como é que está o teu discipulado? Aleluia, tem graça, tem paixão? Ou é só protocolo? Ou é só obrigação? Ou é só um checklist que você cumpre o primeiro, cumpre o seguinte e diz: Jesus, eu bati meu cartão de ponto hoje. Quando olhavam Jesus ensinando, disseram: ele não ensina como os escribas ensinam, ele ensina com autoridade. Mas ter sabor é para quem ainda gasta tempo orando, é para quem ainda acredita que jejum traz diferença na vida do crente, é para quem perde tempo lendo a palavra, ganha tempo lendo a palavra. Não é para quem tem tempo para maratonar série, tem tempo para fazer tudo, mas nunca tem tempo de ir para a oração, nunca tem tempo de clamar. Mas quando você está em conexão, em relacionamento com Deus, a tua vida tem sabor. Quando você canta, quando você ora, quando você ensina. Quantas vezes eu fui para a oração sem estar com muita vontade de orar, cansado, meio cumprindo protocolo, mas deram o microfone na mão de uma irmã, deram o microfone na mão de um adolescente, na mão de um irmão, e aquele homem com aquela mulher começa a orar, e começa a orar, e começa a orar, e começa a me contagiar, e começa a mexer comigo. Quando eu vejo, eu estou com a cara no chão, estou chorando com Deus, porque quem tem sabor contagia. A pergunta é: tem mostarda no teu discipulado? Tem sabor? Tem gosto? Aleluia! Ou como pão seco? É como alguém que cumpre uma obrigação? Como eles conseguiam a mostarda se não havia terra para plantar? Eles não tinham terra. Eles podiam comprar a semente ou podiam pegar de mostardas que estavam na beira do caminho. Você lembra que Jesus, quando teve fome, ele foi na figueira buscar figo? Era normal as pessoas plantarem certas árvores na beira da estrada como figueira, para que o caminhante com fome, que não tivesse recurso, ou que aquilo que ele levou demorasse mais, a viagem demorasse mais, era comum. Por isso que Jesus vai dizer: tinha que ter fruto, você não está cumprindo a sua missão, por isso eu vou te amaldiçoar, você vai secar, porque era para dar fruto, mas não tinha fruto. Da mesma maneira, haviam plantas de mostarda na beira da estrada, porque a mostarda, ela pode ser, além de semeada pelo homem, espalhada de duas formas. Primeiro, por aves. Aves espalham sementes. Não vou entrar aqui como isso acontece, porque não faz parte do escopo da mensagem. Ou pelo vento, porque como ela é muito pequena, o vento leva a semente. E quando você vê, a mostarda está plantada. O vento é símbolo do Espírito Santo.
O que eu estou querendo dizer é o seguinte: às vezes você semeia num lugar, mas nasce em outro. Você começa o discipulado com a mãe para, mas vem a filha. Você começa com a filha para, mas vem a mãe. Você começa com o avô para, mas vem o neto. Você começa com o adolescente para, mas vem o pai. O que eu estou querendo dizer para você é que quando você faz o teu trabalho, o vento vem, o Espírito vem e sopra. E aquela semente começa a espalhar. E gente que você não discipulou te procura, porque quem foi discipulado e parou, falou de você: eu não fui lá, mas fulano é uma bênção, ele abençoou a minha vida. Que o vento do Espírito espalhe as nossas sementes. Ela é uma semente pequena e uma árvore grande. Aqui é um evento grande porque é um treinamento. É um treinamento, você está sendo treinado, ensinado, chamado à responsabilidade. Mas o discipulado, ele é no tete a tete, ele é na conversa particular. Pega o evangelho de João. Jesus para discipular Nicodemos. Ele para discipular o homem que está lá na beira do tanque. Ele para discipular a samaritana. Ele para falar com o cego de nascença. É tete a tete, é alma, é grupo de 5, é grupo de 3, é grupo de 10, aleluia. Muita gente quer falar para a multidão, mas a multiplicação mesmo de discípulos não é pelo ajuntamento das multidões, mas é pelo trabalho ali, porque ali você está olho no olho, conversa a conversa, tete a tete, atenção, conexão, envolvimento. Será que a samaritana teria ouvido Jesus numa cruzada? Será que Nicodemos teria ficado numa cruzada? Talvez não. O discipulado é no caminho. Por isso que a igreja no Novo Testamento, no começo, ela é chamada de caminho. No caminho, no tanque, discipula. Te procuraram de noite, discipula. Chegou na beira do poço, discipula. Aonde Jesus está caminhando, ele faz um ponto de discipulado. O discipulado não está ligado ao templo, o discipulado está ligado aonde você está. Aonde você está é uma oportunidade de alcançar e discipular pessoas. É uma semente pequena, mas que vai crescer. Alguém olha e diz: não vai fazer muita diferença, isso é detalhe. A ênfase em discipulado, esse detalhe, isso é moda. Não, é uma semente que pode parecer pequena, mas quando ela é plantada, ela cresce e cresce e cresce. Chegamos na quarta parábola e vamos encerrar o ciclo do pão. Na quarta parábola é a parábola do fermento. E contou-lhes mais uma parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que a massa ficasse fermentada. Então, foi semeado. Depois daquela luta, o trigo vingou. Veio alguém, semeou joio, aleluia. O semeador prosperou, colheu, pegou a mostarda, misturou a mostarda com a massa, mas ainda falta um trabalho. Para o trabalho crescer, diz que a mulher pega 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha é 12 quilos. É uma medida grande para muita gente. E ela amassa 3 medidas de farinha. Hoje a gente tem eletrodomésticos, não é? Você tem a batedeira para bater o bolo, mas nós somos a nossa avó, você batia na mão. Então, você, quem sabe aqui já viu quem faz massa de pão? Você pega o pão e joga na mesa, e você bate, e você amassa, e você bate, você bate, você bate, você bate, até ficar homogênea a massa. Quando a massa fica homogênea, aí ela está preparada para ser colocada no forno. Porque se ela não tiver homogênea, ela fica com manteiga demais aqui, ela fica com farinha de menos ali, ela fica uma coisa esquisita. Mas dá trabalho amassar farinha. Percebe como é trabalhoso o discipulado? Por isso que muita gente não discipula. A mensagem do pastor Ivanildo foi: por que não discipulamos? E um dos motivos que tem gente que não discipula é porque dá trabalho. Mas a Bíblia diz, aleluia, que aquele que trabalha no reino recebe 100 vezes mais nessa vida, e por fim a vida é eterna.
O teu trabalho não é vão no Senhor. O teu trabalho tem galardão. Deus não deve nada a ninguém. Trabalha. Paulo vai dizer: sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Firmeza no discipulado vem a dificuldade, eu fico firme. Constância não é discipular uma semana, discipular um mês, discipular um ano, é discipular e discipular e discipular. E abundância eu não faço só o que é necessário, eu não cumpro só o protocolo, eu dou tudo o que eu tenho, porque esse é o reino. Semelhante ao homem que achou um tesouro escondido e pega tudo que tem e dá, porque entende que aquilo tem valor. Ela amassou. E a pergunta que eu faço a nós, a mim e a você: você está amassando as medidas de farinha? Você está transpirando sobre a obra? Porque amassar dói os braços, você transpira, é pesado, mas ela está ali amassando, amassando, amassando. Meu irmão, a Bíblia diz: quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. É obra, não é cargo. Como diz um amigo, aleluia, não é cargo, é causa. Cargo não significa nada. Tem gente que tem cargo e não trabalha, e tem gente que nunca vai ter uma ordenação, mas quando for na hora do galardão, que for colocado as obras, ele tem obras pesadas e que vão permanecer, porque ele trabalha. Não é sobre ser pastor, ser mestre, ser diácono, ser presbítero, é sobre obra. Tem gente que pensa que ministério é título, é viagem, é foto, é Instagram, é comer, é beber. Ministério é trabalho duro, desgastante, cansativo, conflitivo. Quem tem ministério muitas vezes tem crise, mas vem o Espírito Santo dizer: eu estou contigo. Ela amassou, mas ela não coloca a farinha no fogo, ela coloca o fermento. Ela esconde o fermento dentro da massa, ela deixa a massa lá, e ela vai dormir, e ela vai descansar, mas ela já trabalhou. E aí, enquanto ela descansa, o fermento trabalha. O fermento faz com que aquela massa não fique dura como biscoito. Ele amacia a massa e ele faz a massa crescer. Aleluia. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: quando a gente faz o nosso trabalho, a gente pode descansar no Senhor, porque o Senhor está fazendo o trabalho dele. Bendito seja o nome do Senhor. O fermento é o poder do Evangelho, o fermento é o poder do Espírito, porque não adianta só amassar farinha e não ter fermento. A farinha é o meu trabalho, o fermento é o trabalho de Deus. Não confie só no teu trabalho, não confie só no método. Tenha fermento. Você discipulou, você evangelizou, você cuidou. Chega em casa e diz: Senhor, eu fiz a minha parte, agora vai com a tua mão e começa a trabalhar. E enquanto você está dormindo, o fermento que você plantou no coração, com aquela farinha, vai trabalhando, 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 trabalhando. O fermento trabalha de maneira invisível, mas em uma hora você vai ver o resultado. Talvez alguém olhe para o discipulado em Santarém e diga assim: eu não acho que é grande coisa, eu não acho que cresceu o suficiente, eu não acho que é assim um diferencial tão grande. O que eles não entendem é: quanto mais tempo passa, mais o fermento leveda. Enquanto estamos aqui na conferência de discipulado, em treinamento, o trabalho do discipulado, o fermento está trabalhando, e pode ter certeza que vai crescer mais do que já está crescendo, porque o fermento faz o seu trabalho. Você quer que cresce mais? Você quer que cresce mais? Só tem uma forma de crescer mais, sabe como? Com maior quantidade de massa, mais trigo, mais farinha, mais trabalho. Aí você bota mais fermento. Porque não adianta botar fermento em massa pouca. Deus vai lá e faz, mas eu não fiz.
Deus vai lá e faz, mas eu fiz pouco. Deus vai lá e visita, mas eu não visitei. Ou seja, se eu quero que cresça, eu tenho que colocar mais trigo, mais farinha e trabalhar mais. Quanto mais você trabalha, mais fermento vai ter escondido na massa. E aí aquela massa que está ali, quando chega de manhã, ela está grande. E aí ela é colocada dentro do forno para assar. E quando chega no outro dia, está o pão. E aí você parte o pão e começa a distribuir. Quando você compra o pão na padaria, a gente esquece que aquele pão passa por vários processos, até virar aquele pãozinho lindo que você compra lá. Vários processos. E para que as almas venham e permaneçam, tem todo esse processo. Eu vou caminhar para o final falando da última parábola, mas antes eu quero deixar uma observação. Nesse texto aqui, há muitas coisas escondidas. O inimigo semeia escondido. O fermento é colocado escondido. Na parábola dos peixes estão escondidos sobre o mar. Não se sabe quem é peixe bom e peixe mau, até que você lance a rede e arraste a rede e separe os peixes na praia. Mas até lá está escondido. Aleluia. E quando chega na última das parábolas, ele vai dizer que o reino de Deus é como um escriba que é um escriba instruído. Aí ele diz assim, deixa eu me achar aqui, ok. Versículo 51. Então lhe perguntou Jesus: entendeste essas parábolas? Aos que eles responderam: sim, Senhor. E Jesus lhe disse: portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira dos seus tesouros coisas novas e coisas velhas. Aí Jesus diz: o reino de Deus é semelhante, o escriba instruído, que ele sai do reino de Deus, fala do escriba instruído, é semelhante a um pai de família. O escriba instruído somos nós. Como é que a gente sabe que a gente é instruído? Quando você tira do teu baú coisas novas e velhas. Qualquer comentário que você pegar aqui do Novo Testamento vai falar que Jesus está falando do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Mas eu quero trazer aqui uma outra aplicação. Eu quero dizer o seguinte: quem é instruído na palavra, quem é instruído pelo Espírito, entende que no seu baú precisa ter coisas novas e coisas velhas. O que são as coisas velhas? São as coisas de sempre: oração, jejum, palavra, discipulado, porque discipulado não é novidade, discipulado é coisa velha. É porque a gente abandonou o caminho. Mas nem Jesus criou o discipulado. Você vai ver no Antigo Testamento. O sacerdócio é passado de pai para filho, porque o pai discipula o filho. Você tem escola de profeta, porque você tem um discipulado profético. O que Jesus vai fazer é ter outros mecanismos e meios. Então, no teu baú não pode faltar coisas velhas, mas também precisa ter coisas novas. O que são as coisas novas? São os novos métodos, são os novos meios, são as novas ênfases, as novas perspectivas. E tem muita gente que tem um baú só com coisa velha e diz: não, eu só quero as coisas velhas, tudo que for novo eu não quero. Mas o Espírito Santo é um espírito de novidades. Eis que eu faço uma coisa nova, o profeta diz. Há pessoas que dizem assim: não se fazem mais pastores como antigamente. É porque não se fazem mais pastores para antigamente. Não se pode formar pastores para 1970, porque 1970 já passou. Portanto, as coisas velhas permanecem, mas é preciso novidade. Deus deu projetos aqui, o acolhimento, a EBL, são coisas novas do baú da Assembleia de Deus Santarém. Use as coisas velhas, mas um escriba instruído também usa coisas novas. E daqui a alguns anos, talvez alguns métodos sejam transformados, talvez outros sejam tragos de volta. Não tem problema, porque nós temos que estar o tempo todo com coisas velhas e coisas novas. As pessoas tinham dificuldade com Jesus, porque no baú de Jesus tinha coisas antigas, mas também tinha coisas novas. Eu, porém, vos digo que nessa noite o Espírito Santo possa visitar o nosso baú
Não, porque eu sempre dei aula assim. Meu método é esse aí, minha didática é essa. Quem não acompanhar, problema dele. Não, porque eu sempre, é desse jeito que eu trabalho. Eu trabalho assim e o contexto não importa. As pessoas não importam. Isso ou seja, deu certo assim no ano passado, deu certo assim há 10 anos atrás, deu certo assim há 30 anos atrás. Não! O Espírito Santo está dando coisas novas, e maiores Ele dará. Quem pode receber essa palavra, aplauda o Senhor em nome de Jesus.